Segunda aula do nosso curso de elaboração de estudos técnicos preliminares. Hoje a gente vai aprender a ver se essa contratação está prevista no plano de contratação anual e se não está, o que a gente tem que fazer. Não perca nenhum detalhe. Aproveita e já dá aquela carimbada no like, já deixa o seu despacho nos comentários e mude sua lotação para os inscritos. Vamos pro vídeo. O plano de contratação anual é um instrumento que consolida o planejamento que um órgão ou vários órgãos têm em relação às contratações que eles vão fazer em um determinado exercício. E essa organização ela tem a finalidade de racionalizar os processos licitatórios, de garantir o alinhamento dessas contratações com o planejamento estratégico, além de subsidiar, dar apoio à elaboração da lei orçamentária. Vamos ver isso um pouquinho mais de perto para a gente pegar exatamente cada um dos conceitos. A LOA, entre outras atribuições, ela destina autorizações de gastos para os órgãos, que são as chamadas dotações, e elas vêm discriminadas até o nível do elemento, e basicamente a gente vai ter informações como outros serviços de pessoa jurídica em um determinado valor, material de consumo, material permanente, obras, e vamos pegar os outros serviços de pessoa jurídica como um exemplo para a gente trabalhar aqui. Vamos imaginar que dentro desse valor, lá no plano de contratação anual, o órgão já sinalizou que ele teria necessidade de 1 milhão para serviço de segurança, meio milhão para serviço de copa, uma parte para serviço de manutenção da frota e uma parte para serviço de portaria. Observem como isso otimiza e dá apoio para a elaboração da própria LOA. Porque o órgão de planejamento orçamentário vai ter informações mais precisas em relação de qual vai ser o efetivo gasto do órgão naquele exercício. E o órgão de planejamento ele pode confrontar diversos órgãos simultaneamente. No nosso exemplo, nós temos que o órgão X e o órgão Y, ambos planejam fazer a contratação do serviço de segurança e do serviço de copa. Dessa forma, a gente consegue juntar essas duas licitações de uma única. Dessa forma, reduzindo custos operacionais e propiciando maior economia de escala. Dessa forma, otimizando as contratações. E além disso, desde o início, pode ser verificado que alguma contratação que o órgão planeja realizar não está alinhada com o planejamento estratégico. Então o órgão de planejamento já consegue vetar essas contratações antes que se comece a perder tempo com o seu planejamento. Dessa forma, também garantindo o alinhamento das contratações do planejamento estratégico. Então, essa é a função do plano de contratação anual. E quando você for fazer o ETP, você vai diligenciar se o atendimento dessa demanda está previsto no seu plano de contratação anual. E caso esteja, basicamente você vai indicar onde se encontra essa informação, seja no item tal, na tabela tal, na linha, no inciso, no parágrafo, vai depender da forma como foi elaborado o seu plano de contratação anual. No nosso exemplo aqui, temos tiras de glicemia, e você basicamente vai indicar aonde no plano se encontra essa informação. E bem simples, né, pessoal? E se o atendimento dessa demanda não estiver previsto no plano de contratação anual, o que eu faço? Aqui nós temos um exemplo que uma Secretaria de Cidadania estava numa situação de temperaturas muito abaixas do convencional, ali próximas de 0 grau, e aí surgiu a demanda de comprar cobertores e agasalhos para pessoas vulneráveis. E como essa contratação não estava prevista, o que o setor de planejamento tem que fazer? Tem que levar o conhecimento da autoridade competente para que ela decida se vai avançar ou não o planejamento do atendimento dessa demanda, e caso sim, basicamente essa informação retorna para o setor de planejamento da contratação, continuar o ETP até o seu final, e paralelamente, a autoridade vai determinar que o setor de planejamento orçamentário defina qual contratação vai ser suprimida para que essa nova demanda possa ser satisfeita. Porque lembra, pessoal, a LOA dá caixinhas de autorização. Essa caixinha tem um tamanho finito. Para alguma coisa entrar, alguma coisa tem que sair. Lembrando que, embora seja possível fazer uma contratação que não estava prevista no plano de contratação anual, por força constitucional não se pode dar início a programas ou projetos que não tenham sido autorizados na lei orçamentária anual. Ou seja, para fazer uma nova ação que não foi prevista, é preciso enviar um projeto de lei para a Câmara ou para a Assembleia para que seja autorizado esse novo programa ou esse novo projeto. Se eu não tenho plano de contratação anual, o que eu faço? Eu falo que o item não se aplica, que não precisa. Pessoal, as contratações públicas elas precisam ter um mínimo de planejamento prévio. E não é como se a gente pegasse um monte de papelzinho, escrevesse várias demandas, jogasse para cima e o que cai na mesa é o que a gente vai contratar no ano, né? Algum nível de planejamento existe e é isso que a gente vai evidenciar nesse campo para a contratação. Não é razoável que a gente simplesmente alegue que a gente não tem nenhum nível de planejamento, a gente vai demonstrar o planejamento que a gente efetivamente tem. Só reforçando aqui, na literatura, Marcel Justin Filho já apregou que não se limita ao plano de contratação anual os instrumentos de planejamento que a gente vai se certificar neste tópico, né? A gente tem que ir além e verificar o que de fato traz subsídio ao atendimento dessa demanda. A nossa orientação é de que caso não haja o plano de contratação anual formalizado, que sejam consultados os demais instrumentos de planejamento, tais como os planos municipais de política pública, como tem o Plano Municipal de Saúde, de Educação, de Assistência Social, de Primeira Infância, planos diretores, o próprio plano de governo, e se não tiver nada disso, no mínimo a gente vai evidenciar que o atendimento dessa demanda se compatibiliza com o plano plurianual,
com os programas e ações orçamentárias que foram designadas para serem executadas. Então, pessoal, esse é o tópico de hoje. Ele é cheio de detalhinho ali, mas se ficou alguma dúvida, pode deixar o seu despacho aí nos comentários. Não se esquece de dar aquela carimbada no like, mude sua lotação para os inscritos e até o próximo vídeo.